Olá, meu nome é Lucas Felipe e o título do meu trabalho é Estrutura Eletrônica e Efeitos de Dimensionalidade nos compostos SrVO3 e SR2VO4. Então, inicia-se introduzindo os compostos analisados, eles são representados por essas figuras que são identificadas, e apesar dessas figuras serem planificadas, elas representam estruturas que são tridimensionais, com o plano cristalográfico AB no eixo horizontal e o eixo cristalográfico C no eixo vertical. Então, o SrVO3 ele possui uma estrutura que é uma perovskita cúbica, com um átomo de vanádio no centro de um octaedro de oxigênio, ligado a átomos de estrôncio, que estão nos vértices cúbicos. E a estrutura de SR2VO4 ela pode ser dividida em duas partes principais. Essa central, que é muito semelhante à estrutura de SrVO3, e mais camadas de óxido de estrôncio que alternam com essa primeira parte. E isso é o que ocasiona a quebra de dimensionalidade desse composto. Isso é, o primeiro composto ele é isotrópico. Não importa qual direção você percorra esse sólido, você vai enxergar a mesma estrutura e, portanto, as mesmas propriedades físicas. Para o segundo composto, isso só ocorre no plano AB, enquanto que no eixo C é possível observar essa alternância entre então, a perovskita cúbica e o óxido de estrôncio. E por isso, então, eu vou me referir a esses compostos como 3 e 2D. A estrutura eletrônica desses compostos foi calculada utilizando um cálculo LAPW, baseado na teoria do funcional da densidade, e esse cálculo foi executado pelo software V2K. Os resultados desse cálculo foram utilizados para a elaboração desses dois gráficos de densidade de estados do composto 3 e 2D, respectivamente acima e abaixo. Os gráficos significam, então, a forma como são alocados os elétrons em estados dentro dessas células cristalinas. Esses estados são divididos, então, em estados ocupados e não ocupados por essa linha tracejada que significa o nível de Fermi. Eles também são divididos pela escala vertical, em valores positivos e negativos para orientações de spin up e down. Então, é possível observar as estruturas para cada elemento, oxigênio, vanádio e estrôncio, assim como abaixo. E a primeira principal diferença entre essas figuras que é possível observar é a presença dessa curva azul clara, que significa então a separação do oxigênio em basal e apical. O oxigênio basal é o oxigênio que é ligado ao vanádio no plano AB, e o apical, na curva azul clara, é o que é ligado ao vanádio no eixo C. Outra diferença que é possível inferir com a comparação dessas figuras é a grande presença de estrangulamentos entre os picos das curvas, e esses estrangulamentos significam, então, a pequena largura de banda que existe nessa densidade de estados. Isso sugere, então, que esse composto possui a propriedade de isolamento elétrico, o que vai de antítese ao cruzamento do nível de Fermi pelos estados de vanádio, que sugere, por sua vez, que esse composto é um condutor elétrico. Outro gráfico que foi possível elaborar utilizando esses cálculos foi da densidade de estados do vanádio para o composto 2D. Essa densidade foi separada, então, entre estados que são paralelos e perpendiculares ao eixo no qual alternam a perovskita cúbica e o óxido de estrôncio, então, respectivamente, as curvas vermelha e azul. Então, primeiramente, é possível observar a separação dos estados T2G e EG, e a informação que é mais pertinente neste gráfico é a similaridade entre a densidade de estados do vanádio no plano AB e a densidade de estados do vanádio no composto 3D, que por si então sugere a similaridade das propriedades físicas. Outra característica que é possível inferir também com a comparação é a menor largura de banda que existe nos estados orientados no eixo C. O último gráfico é sobre a densidade de estados no composto 2D, separado então por elementos químicos e por oxigênio entre basal e apical também. Então, infere-se sobre a afinidade de cada elemento químico conforme a similaridade da curva na região energética. Então, aqui é possível observar a afinidade do oxigênio apical com o vanádio, do oxigênio basal com o vanádio e do oxigênio apical com o estrôncio. A presença do estrôncio é possível observar que, ao mesmo tempo que ele serve como doador de elétrons, ele também reduz a hibridização do vanádio com o oxigênio. Isso é o que ocasiona a menor largura de banda. Também é possível observar como, novamente, os estados orientados no eixo C são separados dos estados orientados no plano AB. Então, partindo finalmente para as considerações finais dessa apresentação, a principal delas, então, sobre a mudança de dimensionalidade, justamente o tema desse trabalho,
e é como ela implica em duas principais consequências. A primeira, a separação dos estados eletrônicos, que são hibridizados agora conforme a orientação espacial, seja no plano AB ou no eixo C. E a segunda, então, a diminuição da largura de banda, que é possível observar na densidade de estados do composto 2D. Então, ainda sobre o composto 2D, retoma-se aquela discussão sobre como a densidade de estados desse composto sugere que ele possua a propriedade de condução elétrica, muito apesar desse material, na verdade, ser um isolante elétrico. E essa imprecisão foi causada pela escolha do método de cálculo do potencial de troca e correlação. Esse, então, se mostrou inadequado para compostos que são isolantes e possuem alta correlação. Então, com isso, encerra-se essa apresentação e eu agradeço, então, a atenção de quem assistiu.